Eu também quero cumprimentar aqueles que nos assistem nessa noite pelas redes sociais, aqueles que estão conectados nesta noite, porque a palavra nos diz que Deus ele é Deus de perto e Deus de longe. O mesmo Deus que está aqui é o Deus que está aí, junto com vocês que estão nos assistindo. Amém? Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1 e diante, que diz assim, tem um subtítulo: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegada a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vedes que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nelas e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, dir-se-á este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, para que nunca mais ofereça a este teu servo
holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Amém, irmãos? Pode tomar o assento. Louvado seja Deus. Você não paga nada para glorificar. Você tem a liberdade. A palavra nos diz que onde há o Espírito, há liberdade. Você tem toda a liberdade de glorificar o Senhor. O que eu aprendo aqui nesta noite, irmãos, com a palavra de Deus, como a pastora Vanderly disse aqui no altar, que Deus ainda é o Deus que cura. Nós estamos vendo aqui uma situação de um homem, a qual a palavra nos indaga nesta noite, um chefe do exército sírio, um homem poderoso na sua função, na sua situação diante de toda a sociedade. A palavra nos diz que aquele homem era um chefe do exército sírio, um homem, um varão valoroso, porém a palavra nos diz que ele era leproso, um homem doente na carne, no físico. E a palavra vai nos dizer que eles pegam uma jovem como prisioneira e coloca diante da sua casa com a sua senhora para servir a ele. Mas a menina, eu acredito que Deus, ele é um Deus de providência na vida de cada um de nós, na vida dos seus. Nada na vida do ser humano é sem propósito. Nada na vida do ser humano Deus não faz de qualquer jeito, não. Deus colocou aquela menina porque sabia qual era o propósito dele diante daquela família, diante de Naamã, um homem de grandes posses, um homem que vivia cheio de, a pretexto de roupas de colete, porém quando tirava suas roupas finas, não podia ninguém aguentar o mau cheiro, porque era leproso, porque era doente e precisava ser curado. Mas nada é por acaso. Deus envia agora essa menina é presa, e ele pega essa jovem e coloca diante da sua casa para servir a sua senhora. E ela olha para ele, vendo a situação, e ela diz: quem dera se o meu Senhor encontrasse com o profeta que está em Samaria. Quem dera se ele pudesse encontrar aquele que pode invocar o nome daquele que é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Aquele que é poderoso para fazer aquilo a qual eu e você não pode fazer, a qual o homem não pode fazer. Porque a Bíblia diz que nós não somos nada, e eu te provo dentro da palavra. A própria palavra vai nos dizer que nós não éramos nem povo, nós não éramos nada, e por isso o poder não está sobre nós, o poder está sobre Ele. Porque se Deus quiser curar alguém aqui agora, nesta hora, Ele cura. Porque o poder não está sobre mim, não está sobre o pastor Marinaldo, nem a pastora Vanderly, nem o irmão A e nem o irmão B, mas está sobre Ele, que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai diante do seu Senhor, se apresenta, e o seu rei agora entrega uma carta para que ele vá ao rei de Israel e se apresente ao rei de Israel. Só que como ele era sírio, ele era estrangeiro, o rei de Israel achava que fosse uma guerra, uma emboscada, alguma coisa dessa natureza.
E ele chega e entrega a carta para o rei. E o rei diz: porventura sou eu, Deus, para matar ou vivificar, para curar o homem da sua lepra? O rei entendeu que ele não tinha esse poder sobre ele. Ele tinha um poder terreno, ele era um homem poderoso sobre a face da terra, mas aquele poder que ele não podia fazer, somente o Senhor tem esse poder sobre nossas vidas. E a Bíblia diz que Naamã vai até o homem de Deus. Chega diante do homem de Deus, se apresenta. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos atrelados a muitas coisas. Ao que nós somos, ao que nós podemos fazer, ao que nós temos, poder aquisitivo, dinheiro, posse. Mas Deus, Ele não está preocupado com essas coisas. Deus não interessa o que você tem, não é de interesse de Deus. Deus se preocupa com a tua vida, porque você é um ser humano, a qual lá no início do Éden Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é imagem e semelhança do Altíssimo. E a Bíblia vai nos dizer que Naamã chega diante de Eliseu e espera que Eliseu saia de dentro da tua casa, venha e invoque ao Deus dos céus e da terra, coloque as suas mãos sobre ele e a sua lepra seja purificada. Muitas das vezes nós estamos dessa forma, irmãos. Queremos as coisas imediato, queremos chegar e ser abençoado, queremos chegar doente e sair sã, mas não é assim que funcionam as coisas. Existe um preço a pagar, existe uma condição. A Bíblia diz: ser desobedientes e comerás o melhor da terra. Deus quer a obediência de nós. Deus quer um coração contrito e aquebrantado diante do Senhor. Se a gente for ver, tinha uma coisa que era muito mais pior do que a lepra de Naamã: o seu orgulho. Um homem orgulhoso. Quem sabe nessa noite, irmãos, Deus nos deu essa palavra como igreja para tratar de alguém. Começa de mim, irmãos, para depois ir para a igreja. Eu passei a noite toda perguntando ao Senhor: o que é que o Senhor quer que eu fale à tua igreja? Não é o que eu quero falar, mas sim o que o Senhor quer falar. Não é o que eu quero ouvir, o que o meu irmão quer ouvir, mas o que o Senhor quer falar para a tua igreja. Muitas das vezes nós saímos de casa querendo ouvir aquilo que preencha o nosso vazio, o nosso ego. Mas Deus diz assim: não, a coisa vai ser diferente. O negócio não é do jeito que você quer, é do meu jeito. Muitas das vezes nós estamos todo quebrado, queremos nos chegar diante da igreja e queremos sair diferente. Mas nós precisamos estar na presença. Muitas das vezes nós queremos ser abençoados, como diz o salmista lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Muitas das vezes nós queremos descansar, somente descansar debaixo da sombra. Mas nós não queremos alguns benefícios para as nossas vidas. E Deus olha para Naamã e coloca diante agora do coração do profeta, para que ele vá se banhar no Rio Jordão. A Bíblia nos diz, irmãos, que o Rio Jordão era um dos piores rios daquela época. Não passava de meio metro de água. Uma das piores águas que tinha naquela época. E ele chega e indaga, porque ele queria se banhar nas melhores águas em Israel. Imagina um homem com tanto dinheiro, com tanta coisa, com tantas posses.
Ninguém vai me dizer que uma pessoa que tem tanto poder aquisitivo não tem uma piscina no fundo de sua casa, né? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma piscina plástica no fundo de casa. Quando eu quero tomar meu banho, não preciso ir em tanto lugar, eu mergulho no fundo, né? Mas a gente vê, irmãos, que diante de uma situação, ele pensava que ele ia chegar diante do profeta, e o profeta ia sair, porque ele era um homem bem sucedido, um homem que era chefe do exército poderoso da Síria, ia lá colocar suas mãos sobre ele, orar a Deus, e ele ia ficar curado. Mas Deus disse: não é assim, Naamã, que funciona essa coisa. A coisa é do meu jeito, não do seu jeito. Muitas das vezes nós chegamos na igreja e queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Não é. Porque Deus, Ele é quem sabe de todas as coisas. Todas as coisas estão no controle de Deus e não nossa. Se nós formos botar os tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis, pessoas que já perderam seus entes queridos, pessoas que já perderam seus empregos, pessoas que já saíram de dentro de casa, pessoas que já tiraram suas próprias vidas. Mas Deus está dizendo nesta noite: eu ainda estou no controle, eu ainda sou Deus, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Não precisa que você venha se desesperar, que eu ainda continuo sendo o mesmo. Deus não mudou. E muitas das vezes nós às vezes nos perguntando por que aconteceu isso. Mas nós não temos que fazer perguntas, irmãos, é somente aceitar. E se a gente for ver direitinho na palavra, a Bíblia vai nos dizer que quando ele chega diante do profeta, que o profeta manda que o seu criado vá falar com ele. Vai, diz a ele que é para descer 7 vezes, se banhar no Rio Jordão. E a Bíblia vai nos dizer que ele se indignou com aquilo. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Ele queria coisa fácil, irmãos. Muitas das vezes nós estamos em uma situação que nós queremos que a coisa seja do nosso jeito. E Deus agora fala para o profeta, para que ele vá, fale a ele, para que ele fosse se banhar no rio. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que ele vai murmurando, e os seus criados, seus filhos dizem: meu pai, se o profeta disse alguma coisa, porventura não faria? Por que o senhor não vai se banhar no rio? Se é para que o senhor venha ficar purificado, por que não? Muitas das vezes, irmãos, Deus usa pessoas do nosso lado. Deus coloca pessoas nas nossas vidas, para que a obra dele venha a ser completa. Às vezes a gente não entende o porquê. Às vezes nós temos que ser tratados. Às vezes nós temos que descer as águas para nos lavar, nos banhar, nos purificar. Às vezes a nossa lepra não é física, não é na carne, mas sim na alma. Quantas pessoas hoje estão machucadas? Quantas pessoas saíram das igrejas? Quantas pessoas estão distantes do Senhor por causa de uma palavra mal colocada? Quantos corações estão por fora, está tudo bem, mas por dentro está só os pedaços? Doente. A lepra não quer dizer que você esteja aqui leproso fisicamente, mas o seu coração, a sua alma, muitas das vezes está chorando. Muitas das vezes Deus está dizendo: olha, venha que eu vou cuidar de você, que eu vou tratar de você.
tenho levantado pessoas desse lugar, eu tenho meu servo, eu tenho os anjos que eu levantei na minha igreja. Volte para você ser tratado, para você ser purificado. E muitas das vezes essa lepra, irmãos, é um desgaste tão grande na nossa vida que nos consome. Muitas das vezes é um casamento mal entendido, um casamento complicado. É um filho que não se dá com o pai que não se dá com o filho. É a mãe que briga o tempo todo com seu esposo, a esposa com o esposo, mãe com filho, filho com mãe. Muitas das vezes é uma situação que você está querendo resolver, mas até agora não conseguiu resolver. E muitas das vezes se torna uma lepra em nossas vidas. E Deus nessa noite, irmãos, está querendo fazer a mesma coisa que fez com Naamã, Júlio. Deus mandou falar para Naamã, para ele descer 7 vezes dentro do rio. Ainda que esse rio, irmão, seja que nem uma enxurrada, nós devemos nos banhar, ser obedientes à palavra do Senhor. Muitas das vezes nós estamos com o coração purificado diante do Senhor, diante da igreja. Porque eu sempre falo, irmãos, porque a igreja, ela não é 4 paredes, ela não é templo de pedra. A igreja somos nós, é eu e você. Porque quando o Senhor ele estava para findar o seu ministério, ele começou a passar e dizer para os seus discípulos: vem, segue-me. Ele constituiu a sua igreja. Jesus, ele não construiu igreja de pedra, mas ele fez uma igreja poderosa na face da terra. Aquela que quando clama o nome dele, o inferno estremece. Aquela que quando coloca seu joelho no chão para orar ao Senhor, buscar a tua presença, estremece o inferno. Satanás fica em agonia, porque sabe a quem você está buscando, porque sabe a quem você está indagando, a quem você está orando. É o Deus de todas as possibilidades. É o Deus poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. É o Deus a qual disse assim para o mar: abre-se mar, e o mar se abriu. É o Deus que disse quando os seus discípulos estavam ali, diante daquela tempestade, daquele mar furioso: aquieta-te mar, aquieta-te vento. Quem sabe nesta noite, irmãos, Deus ele está aquietando esse vento que está sobre a sua vida, essa tempestade que está passando na sua vida. Nada é o fim, irmãos. Deus está no controle de tudo. Se a gente for pegar a história de José e for ver como José chegou até ser governador, José teve que ser jogado dentro de uma cisterna. José teve que ser dado como morto. José teve que ser vendido. José teve que sair da casa de Potifar como se fosse um homem diferenciado, ou bem dizendo um tarado, um homem que queria pegar a mulher do seu senhor, mas em momento nenhum ele fez isso, porque ele sabia o Deus a qual ele servia. Era um Deus tremendo, um Deus poderoso. E por todas as coisas que José passou, Deus honrou a José. E a palavra vai nos dizendo, irmãos, Eliseu mandou Naamã lavar-se nas águas turvas do rio Jordão, como uma simples demonstração de humildade e de obediência. Além disso, ao fazer assim, Naamã acharia impossível atribuir a sua cura aos seres humanos ou a meios naturais. Tanto os israelitas quanto os sírios sabiam que o Jordão não poderia curar a lepra. Naamã precisava saber que a cura
provinha milagrosamente da graça e do poder de Deus, mediante a palavra do seu profeta. O rio não tinha poder nenhum sobre a cura de Naamã. Por isso que eu digo, irmãos, que o poder não está sobre mim, nem está sobre você. Por isso que eu digo a você que se você chegar aqui doente, nós não temos o poder de fazer nada. Mas se for a vontade de Deus, Deus vai usar alguém e você vai sair curado, porque o poder está sobre ele. Por isso que quando Deus usou o profeta para falar para que eles fossem banhar naquele rio, o rio não tinha poder de nada. O rio era um rio imprestável. E por isso que ele disse que tinha águas melhores para se banhar em Israel. Ele achou aquilo uma humilhação. Tomar um banho, se banhar diante de umas águas que não prestavam para nada. Mas tinha que ser dessa forma. E às vezes a gente não entende da forma que Deus trabalha em nossas vidas. Às vezes nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, e não é, irmãos. Muitas das vezes nós temos que passar pelo vale, pelo deserto, para saber que nós não estamos sozinhos, porque o Senhor, Ele está conosco. A Bíblia diz, e é promessa do Senhor, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, Ele não disse que eu vou estar hoje e amanhã, não. Ele disse todos os dias. Muitas das vezes você pensa que você está sozinho, mas não está, porque é promessa do Senhor, e quem prometeu foi o Senhor, não foi homem. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque se o Senhor falou, Ele vai cumprir na minha e na tua vida. Ele é Deus de promessa. Ele é Deus poderoso. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quando Naamã chega naquele local, ele quer ficar sozinho. Despede os seus soldados e ele desce as águas, fica ali se banhando. Diz a palavra que ele desce a primeira vez e ele fica contando. Desceu a primeira, subiu, olhou para a pele, desceu a segunda, subiu, olhou para a pele, desceu a terceira, subiu, olhou para a pele, e assim sucessivamente, a quinta, a sexta, e nada de acontecer. Mas quando diz a palavra que quando ele desce a sétima vez, que ele sobe, irmãos, sua pele está purificada. Ele está que nem uma criança. E eu acredito, irmãos, que diante de toda a situação de Naamã, ele só foi curado por causa da sua obediência. Um homem sírio, chefe de um exército poderoso, poderia chegar, dinheiro ele tinha, poder aquisitivo ele tinha, mas muitas das vezes você pode ter tudo, se você não tiver o dono de todas as coisas, de nada lhe adianta. Muitas das vezes você tem carro bonito, carro do ano, casa bonita, dinheiro no banco, dinheiro no bolso, dinheiro em casa, mas se você não tiver Jesus na sua vida, de nada vale. Muitos estão dentro da igreja fazendo oração contrária, dizendo, muitas das vezes dizendo, Senhor, Senhor, me leva para os quatro cantos. Se o Senhor me levar para os quatro cantos, eu faço aquilo que o Senhor me mandar. Cuidado, irmãos, porque o caixão ele tem quatro cantos, a cova tem quatro cantos. Você tem que saber orar ao Senhor, para que o Senhor lhe envie como mensageiro dele, não para que você queira fazer aquilo que você quer, não. Porque a própria palavra vai nos dizer que os seus discípulos, quando estavam ali, quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, o povo encheu a barriga, e depois no dia seguinte estava atrás de Jesus novamente, e Jesus disse, por que vocês estão atrás de mim? Vocês estão atrás de mim porque eu
fiz pão e peixe para vocês, e vocês saciaram a fome. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem parte comigo. E diz a palavra que a palavra foi muito dura, e cada um começou a sair, e só ficaram os discípulos. Jesus olha para eles e pergunta: e vocês, não vão também? E Pedro, tomando a palavra, chega diante do Senhor e diz: para quem iremos nós, se somente tu tens palavra de vida eterna? Para quem? Não é para onde, porque para onde nós vamos? Para qualquer lugar. E Pedro, com toda a autoridade dos céus, cheio do poder do Espírito Santo, ele diz: para quem iremos nós? Para quem você tem ido? A quem você tem buscado? A quem você tem orado? A quem você tem clamado? Deus é o Deus que usou essa jovem para abençoar a vida de Naamã. Não adianta a gente colocar nossa confiança no homem. O homem é falho, irmãos. O homem fala e não cumpre. O homem marca e não chega no horário. O homem pode fazer um propósito com você e não pode cumprir. Mas Deus não. Deus, Ele é poderoso, irmãos. Ele é aquele que diz: se é hoje, vai ser hoje e acabou. Não tem o diabo, não tem Satanás, não tem o inferno, não tem ninguém que possa apagar o que Deus escreveu na tua vida. Porque Ele é poderoso. Quem sabe, irmãos, nesta noite, eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei como foi o seu dia, não sei como você saiu de casa nessa noite para vir à igreja, à presença do Senhor. Quem sabe, irmãos, é uma luta travada. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o, mas contra os principados. E eu acredito, irmãos, que todas as vezes que a gente diz que vem à igreja é uma luta travada. Principalmente quando nós temos pessoas dentro de casa que não entendem o que é o trabalhar do Senhor. Porque a Bíblia diz que o que serve a Deus é diferente do que não serve. O pastor Givaldo falar alguma coisa para a sua vida, você ia sair da mesma forma que você entrou. Mas eu tenho plena certeza que a palavra, ela é do Senhor. A palavra é a palavra de Deus para a minha e a sua vida. E eu acredito que, como Deus usou aquela jovem na vida da família de Naamã, sua esposa e sua vida, para ele ser abençoado, Deus vai usar pessoas no seio da sua família. Deus vai usar pessoas fora do seio da sua família. Deus vai usar pessoas que você às vezes nem pensar em dizer assim: mas essa pessoa... Mas Deus, Ele é um Deus dessa forma. A gente não consegue surpreender o Senhor. Ele é quem surpreende a gente. E assim como Naamã, a palavra diz que ele mergulhou 7 vezes e que foi curado da sua lepra. Diz a palavra que agora ele volta para querer abençoar o profeta. Mas o profeta diz: de modo nenhum. Porque o Deus cuja presença eu estou, Ele não faz nada por isso, por dinheiro. Eu não quero valor nenhum. Eu não quero nada que você trouxe. Porque a palavra é do Senhor. Foi o Senhor quem te abençoou. Foi o Senhor quem te curou.
E muitas das vezes, irmão, palavras que tem por aí afora, igrejas que tem por aí afora, ministros que tem por aí afora, usando da palavra do Senhor de qualquer jeito e querendo ser beneficiado. Mas o profeta diz aqui que não queria nada, eu não quero nada. E a palavra vai nos dizer que Naamã pede somente um pedacinho de terra para ali fazer algo, para servir ao Senhor. O versículo 17 diz assim: e disse Naamã: seja assim, contudo se desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mula, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. A palavra nos diz que ele era estrangeiro diante de Israel, e ele fala diante do profeta, ele quer um lugar para fazer algo, para adorar a Deus, o Deus de Israel. Naamã agora vem entender, cai a ficha de Naamã, que não existe outro Deus, a não ser o Deus poderoso, o Jeová Jireh, o Deus todo-poderoso, o Deus que curou a sua lepra. Quem sabe, irmãos, Naamã estava que nem aquela mulher do fluxo de sangue, já tinha gastado tudo que tinha. A Bíblia diz que aquela mulher não tinha mais nada, já tinha gastado todos os seus haveres com os médicos. Mas a palavra vai nos dizer que um certo dia Jesus vem passando, e aquela mulher fica ouvindo dizer que Jesus ia passar por ali, e ela com problema de fluxo de sangue, ela estava há 12 anos com hemorragia. Não precisamos ser médicos para ver que uma coisa dessa não é normal. E diz a palavra que aquela mulher não tinha mais jeito, não tinha mais, a situação dela já era difícil, ela não tinha mais com o que gastar, e os médicos nem iam mais lá. E diz a palavra que Jesus vai passando, e ela no meio da multidão, quem sabe aquela mulher estava da finura de um cabo de vassoura, e o povo empurrando. A palavra vai nos dizer que aquela mulher está ali com o véu sobre a sua cabeça, para que ninguém viesse a conhecer ela, porque se as pessoas vissem que ela estava ali, ela ia ser apedrejada até a morte. Porque a palavra nos diz que esse povo, quando estava com o seu fluxo, tinha um fluxo de sangue, eles ficavam separados. Quando o seu fluxo passava, a situação passava, se apresentava diante do sacerdote, fazia um sacrifício, matava um casal de rolinha, queimava as roupas para entrar diante da cidade. Não era assim? E diz a palavra que quando Jesus passava, ela foi bem devagarinho e tocou somente nas suas vestes. E a palavra nos diz que ela disse que se somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Louvado seja o nome daquele que é poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. Louvado seja o nome daquele que é o Todo-Poderoso. E diz a palavra que aquela mulher só fez tocar nas suas vestes, na orla das suas vestes. E diz a palavra que quando Jesus passou, que sentiu algo diferente. Quando você toca de modo diferente, Jesus sente, irmãos. Não é de qualquer jeito que nós devemos chegar na presença do Senhor. Nós temos que nos purificar, nós temos que nos santificar, nós temos que estar diferente na presença do Senhor. A palavra nos diz que quando aquela mulher chegou diante do Senhor, só fez tocar nas suas vestes, e a hemorragia foi estancada. E Jesus olha para o seu discípulo e diz: quem me tocou? E o discípulo diz: mestre, a multidão é grande, te aperta, te oprime. E o Senhor pergunta: quem lhe tocou? E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu te perguntei quem me tocou. E diz a palavra que Jesus ficou a tarde toda, perguntou um por um: quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou.
até chegar naquela mulher. Quando chegou naquela mulher, não tinha mais jeito. Diz a palavra que ela se ajoelhou diante do Senhor e contou toda a verdade. E a palavra nos diz que Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Vai, tem paz. Esse é o Deus a qual nós servimos, irmãos. Não é um Deus que está pregoado na parede. Não é um Deus que ainda está no madeiro. Não é um Deus que ainda é menino, não. É o Deus a qual morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele está aqui entre nós. Porque a palavra nos diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no teu nome, Ele se faz presente. Esse é o Deus a qual nós servimos. É o Deus que morreu no meu e no seu lugar. A Bíblia diz que aquela cruz não era para Cristo, era para mim e para você. Porque na hora de apregoar Ele, não dava no tamanho dele. Fizeram para Barrabás, para pregoar Barrabás. Mas a palavra vai nos dizer, irmãos, que na hora de crucificar, o povo gritava: vocês querem que solte quem? Jesus ou Barrabás? Mas o povo gritava: Barrabás, crucifica a Jesus. E a palavra vai nos dizer que na hora de crucificar, na hora de botar ele na cruz, esticaram, colocaram uma mão, na hora de colocar a outra, não dava, porque aquela cruz não era para ele. Foi feita no tamanho de Barrabás. Era o que nós representávamos diante da sociedade, diante desse mundo tenebroso. Nós éramos como Barrabás. E por isso que a própria palavra nos diz que nós não éramos nem povo, nós não éramos nada. E Jesus vem agora e nos faz propriedade exclusiva do Senhor, nação santa. Você é propriedade exclusiva do Senhor, irmãos. O diabo não tem poder sobre a sua vida, porque você foi comprado com sangue precioso. A Bíblia nos diz que nós fomos comprados não com ouro, não com prata, nem com dinheiro e nem com as coisas corruptíveis desta terra, mas nós fomos comprados com o sangue precioso, a qual foi aspergido na cruz do Calvário. Por isso estamos aqui, porque sabemos a quem estamos servindo. E a palavra vai nos dizer, irmãos, que Naamã chega diante do profeta e diz: olha, Senhor, que o Senhor me perdoe, porque quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon, ele vai fazer algo, mas o Senhor me perdoe, porque eu tenho que fazer esse ritual, mas o Senhor conhece o meu coração, e eu acredito que só existe um Deus, o Deus de Israel. E eu acredito, irmãos, piamente na palavra do Senhor, que daquele dia em diante, Naamã nunca mais serviu a um Deus diferente. E diante da situação, da palavra, de tudo que aconteceu a ele, o seu Senhor passou a servir ao Deus de Israel. Eu creio e acredito, irmãos, que o tempo está próximo. Tempos de pandemia, tempos difíceis, mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem cuidado da sua noiva. O Senhor tem cuidado do teu povo. Quantos já foram, estão distantes de nós? Pessoas que tinham dinheiro, mas que não pôde comprar o ar. E nós temos de graça. Eu peguei Covid, minha esposa pegou Covid. Ficamos de uma forma que só a misericórdia do Senhor. Mas em momento nenhum nós fraquejamos, porque nós sabíamos a qual
o Deus estávamos servindo. Muitos foram para a UTI, foram entubados, não resistiram. Deus recolheu. Aprove ao Senhor. Mas nós estamos aqui porque nós somos a noiva do Senhor. Nós somos a noiva, aquela que o Senhor vem buscar, a noiva a qual o Senhor vai chegar e pegar e reunir. A Bíblia diz que há caminhos que parecem direitos para o homem, mas que levam para o caminho da morte. Muitos estão brincando com o Senhor, muitos estão brincando com a palavra do Senhor. Depois daquela situação, ali diante daquela situação do carnaval, eu posso dizer com toda a autoridade e autonomia que o Senhor me dá, o mundo nunca mais foi o mesmo. Porque ninguém pode ferir a santidade de Deus, ninguém pode blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode dizer que Jesus, ele é gay, que Jesus é isso, que é aquilo, não. Tudo tem um preço, irmãos, e a conta chega. E muitos tiveram que pagar essa conta. Porque Deus é amor, mas também ele é a justiça. E a Bíblia diz que Deus não vai tomar ninguém por inocente. Ninguém. Agora estão aí querendo fazer carnaval de novo. Estão querendo fazer a baguncinha deles. Mas eles estão pensando que Jesus, que o próprio Deus esqueceu de tudo. Não. Se cuide, irmãos. Temos que seguir os protocolos. Temos sim usar máscara, usar álcool gel, fazer higienização das mãos, medir temperatura no lugar que chega, ter o distanciamento. Sim. Não é que nós não confiamos no Senhor, confiamos sim. Mas eu acredito que tudo isso o Senhor colocou para o povo vier saber, que venha a saber que tudo está no controle dele e não do homem. A Bíblia diz que ele que mata, que ele faz viver, que ele fere, que ele cura. Somente ele. Quantos entram na UTI e não saem? Quantos entram, passa 6 meses e saem? Porque nós temos que servir, irmãos. Tem um louvor que diz assim: me adora e eu cuido da tua casa. Me adora e eu cuido da tua família. Me adora e eu cuido das tuas coisas. O Senhor quer ser adorado no seu santo templo, irmãos. O nosso grande propósito aqui hoje não é vir assistir um culto, não, mas sim prestar um culto àquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. É a Ele, irmãos, a honra, a glória e o louvor. E a Bíblia diz, irmãos, para encerrar, que Naamã foi bem abençoado. E se a gente for ler mais, irmãos, a palavra mais para frente, nós vamos ver que aquele servo volta para querer tudo aquilo que Naamã levou. Mas diz a palavra, irmãos, que ele se deu mal, e muito mal. Ficou leproso ele e toda a sua família. Tenhamos cuidado, irmãos, porque o reino de Deus não é brincadeira. O próprio Senhor Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiramente ao Senhor, irmãos. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Coloque o Senhor no centro da sua vida, da sua família, do seu trabalho. Coloque o Senhor como a sua bússola diária, como o seu alimento diário. Todos os dias, irmãos,
Leia a palavra que alimenta, que fortalece, que vivifica. Leia um versículo, não pode ler 2, 3, leia um todos os dias. Não se distancie da palavra do Senhor. Não se distancie da presença do Senhor. Eu fico muito triste, irmãos. Eu já tenho chorado muito ao ver várias situações de famílias, a qual estão todas destruídas, diante de um tempo de pandemia que acha que Deus abandonou o seu povo. Não. E muitas das vezes tem algumas igrejas, algumas denominações que estão que nem o vale dos ossos secos, esperando somente Deus dar ordem ao profeta para profetizar. Mas se você chegou aqui nesta noite, que nem um vale de ossos secos, irmãos, eu vou dizer a você, Deus vai soprar nos 4 decantos deste lugar, e você vai tornar a ter vida. Se a sua fé ela estava esmorecida, Deus vai fortalecer a sua fé nesta noite. Se o fogo, a brasa do Espírito Santo, ela estava se apagando no seu coração, Deus vai reacender nesta noite. Se você estava querendo desistir da caminhada, Deus vai lhe botar diante da caminhada de novo, novamente, para você saber que Ele é Deus e Ele pode todas as coisas, e que Ele está no negócio. Se você está pensando em sair do barco nesta noite, Jesus está no barco com você. Se você está pensando que Jesus saiu do barco, você está enganado, porque Ele está. E Ele vai repreender e vai aquietar essa tempestade a qual você está passando. Se você está pensando que está sozinho, não pense, porque foi promessa do Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor não esqueceu de nós. O Senhor não nos deixou. Radecanta lá, maná. Deus está no meio de nós, irmãos. Deus está cuidando da tua família. Deus está cuidando de teus filhos. Deus está cuidando da tua esposa. Deus está cuidando do teu esposo. Deus está cuidando de teus negócios. Por que pensar em desistir? Deus manda te dizer nesta noite que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que tudo aquilo que você tem orado diante do Senhor, não te preocupas, porque vai chegar na hora certa. A promessa está de pé, o Senhor não voltou atrás. O Senhor não é Deus para recuar, não. Ele é Deus poderoso, e quando Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer sim. Espera com paciência no Senhor, porque Ele está no negócio, irmãos. A igreja é do Senhor, não é de homem. Ninguém pense que ninguém vai chegar aqui e vai fechar aquela porta, não. Temos que dar graças a Deus, porque encontramos aqui esta porta aberta para adorar o Senhor. O Senhor é Deus. Antes de mim não teve Deus nenhum, e depois não haverá. Somente Ele é o Deus de Israel. Que nesta noite, irmãos, você seja curado. Não no físico, mas seja curado na alma. Deus está curando pessoas aqui na alma. Lepra na alma. Deus está curando. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, porque como a pastora disse, nós não sabemos o dia de amanhã. Amém?
Que Deus nos abençoe. E as palmas louvam o Senhor. Glória a Jesus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém, amados irmãos? Glórias ao nome do nosso Deus. Queremos agradecer aos irmãos, a todos os irmãos que nos visitam, você que está nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe, a sua vida. Feche seus olhos nesse momento, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. O Espírito Santo, Ele ainda está aqui. Glória a Jesus. Você, meu irmão, minha irmã,